Olá pessoal, vamos iniciar então nossa terceira aula sobre o tema de administração geral, iniciando aqui sobre a teoria da burocracia, ok? A origem da teoria da burocracia foi baseada nos conceitos desenvolvidos pelo sociólogo alemão Max Weber. Nessa teoria, quais eram os principais enfoques? Ele tinha aí enxergado algumas limitações das teorias clássica e científica e dessas relações humanas. Então, a própria insatisfação das pessoas começou a dar aí alguma origem à teoria da burocracia. Fizeram com que se buscasse uma teoria adequada para a complexidade das organizações a partir da Revolução Industrial. Então aqui já começava a nascer algum tipo de necessidade, aquela imposição das pessoas em relação a essas teorias de Taylor e Fayol. Elas queriam uma maior participação sobre o processo da empresa, não é? Porém, na teoria burocrática, ainda dentro, vamos dizer assim, de uma administração científica, uma administração clássica, ok? A racionalidade era imposta pela Revolução e apresentava incompatível com a inconstância do ser humano no novo modelo organizacional. Ou seja, a racionalidade que vinha com a Revolução Industrial, ela estava ainda incompatível com a alteração do humor do ser humano, da capacidade de adaptação àquele tipo de processo produtivo que era exigido, a especialização, a concentração, o foco, a produção, o sistema de remuneração, ok? A teoria burocrática surgiu então como um paradigma de gestão, regulada por normas e inflexibilidade hierárquica. Na burocracia, todos devem seguir também os processos, aquilo que está determinado, assim como Taylor e Fayol fizeram. A burocracia, ela trazia algumas outras diferenças em relação a essas duas teorias anteriores. Até hoje, o termo burocracia é utilizado de maneira depreciativa, como se fosse um sinônimo de organização ineficiente, pouco flexível e que gasta tempo demasiado, envolta em pilhas de papel. Porém, na realidade, Max Weber cunhou esse termo dentro de outro contexto. A definição weberiana, o burocrata é o gerente ou o administrador que está abaixo do líder da organização, está abaixo de quem comanda a organização. Ele é responsável pela tomada de decisão e acima do nível dos trabalhadores, responsável pela execução de tarefas, ainda que aquela divisão do trabalho, aquela divisão hierárquica. Sua função básica é propiciar os meios para que as ordens emanadas do topo da organização sejam eficientemente executadas pelos trabalhadores. Então aqui a função do gerente era propiciar recursos para que aqueles que estavam abaixo no nível hierárquico consigam realizar as tarefas, o planejamento estratégico que foi elaborado por quem está acima na posição hierárquica, ainda naquela definição piramidal, um nível sobre outro nível, ok? Qual que eram as principais características, então, dessa teoria burocrática? Os preceitos rígidos e disciplinadores para o desempenho eficaz do indivíduo e da organização. Então, você tinha os princípios rígidos ali, que também disciplinavam as pessoas, ao tipo de comportamento, ao tipo de ação que cada um poderia ter. Os pressupostos em defesa da visão racionalista do ser humano, Quando você diz racionalista, é aquela decisão sempre baseada, no correto, no mais rápido, no mais eficiente, no padrão, naquilo que é estabelecido como sendo o ótimo, É um ponto de vista
bastante lógico, matemático, vamos dizer assim, ok? Instabilidades emocionais e comportamentos aleatórios são vistos como prejudiciais ao bom desempenho empresarial. Ou seja, o equilíbrio das pessoas ele tinha que ser baseado nessa visão racionalista. Você não poderia demonstrar emoções ou ter comportamentos que fugissem ao padrão, ok? Nesse contexto, destacam-se a ética protestante, não é? Nessas épocas, ainda a religião tinha muita influência, né, sobre a população de forma geral, né? Então, essa ética protestante, ela defendia, né, a vida dedicada ao trabalho duro, à poupança e ao ascetismo, né? Assim, o ser humano, né, você ter uma visão, não é, assim, de que apenas aquilo existe, né? Então, assim, você tinha que trabalhar muito, você tinha que poupar dinheiro, não é? E você tinha que acreditar somente naquilo, né? Ter apenas um tipo de crença, ok? Uma dedicação determinada à prosperidade e paz com o destino da alma, não é? Então, assim, até hoje, muitas religiões pregam isso aqui. Você tem que trabalhar muito, olhar para o futuro, não é? Se dedicar a um tipo de paz, né, à sua alma, ao seu espírito, não é isso? Assim, quanto mais rico, mais o indivíduo prova ser fiel e recompensado por Deus, ou seja, o seu sucesso, né, a sua habilidade no trabalho, ela vai fazer com que você enriqueça, e isso você vai atingir se você for fiel, não é? Se você for crente, né, numa situação que você concorda, né, em dogmas religiosos, vamos dizer assim, ok? A riqueza não é um meio, mas um resultado de conduta, ou seja, somente será rico, né, ou devem ser ricos aqueles que seguem esses conceitos, aqueles preceitos, não é? Então a riqueza, ela não é uma forma de viver, ela é apenas um resultado, né, da sua conduta, de como você se manteve, ou seja, nessa época não só os administradores como os economistas pensavam muito dessa forma, não é assim? Só é rico aqueles que seguem determinados preceitos, e normalmente era a burguesia, não era quem comandava o Estado, né? Eram os donos do capital que tinham esse tipo de comportamento, esse tipo de visão do mundo, ok? Então, Max Weber, ele trabalhava muito, né, com essa coisa do homem organizacional, ok? Era um homem flexível ao desempenho de vários papéis simultâneos, né, dentro da organização, sendo capaz de adiar as recompensas e o desejo de autorrealização, resistindo assim às frustrações, sem perder o espírito de dedicação irrestrita ao cumprimento de suas tarefas, ou seja, ele olhava o ser humano apenas como alguém racional, não é? Desconsiderando toda a parte emocional. E o homem tinha que ser capaz, né, de reconhecer que o desejo individual dele tinha que ficar em segundo plano, não é? E não poderia se frustrar com essa decisão, porque ele tinha que pensar no bem comum, no bem da empresa, não é isso? Essa racionalidade, né, de pensamento lógico, matemático, né, ele tem como objetivo, né, atingir, né, os objetivos da empresa da forma mais racional possível, né, da forma mais lógica, da forma mais eficiente e com menor esforço, menor custo, óbvio, né? Qual é a empresa que não quer isso? Igual a administração científica, né? Há um único caminho ideal para a realização da tarefa. O burocrático, ele também não é flexível, né? Se você tem apenas um jeito de trabalhar, é o melhor, é aquele o caminho, você não pode seguir outro caminho. E a divisão do trabalho também e hierarquia, assim como era nas outras teorias, né? Cada pessoa deve ter uma tarefa específica e uma autoridade condizente com ela.
a hierarquia de acordo com a função do trabalhador e deve ser respeitada e aceita a qualquer custo. Ou seja, mais uma vez aqui, também na teoria burocrática, você tem que seguir ordens, né? Uns são responsáveis por dar ordens e outros responsáveis por executar, não é? Não tem participação nos processos, não é? Essa racionalização, não é, do ser humano como um homem organizacional é a principal diferença nessa teoria. A teoria da burocracia, né, a autoridade, o poder, a dominação e a administração. Como é isso? Né? A autoridade é a probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecida, podendo se dar por hábito, afeição ou interesse de determinada situação. Então, dentro da burocracia, ela vê a autoridade, né, como um poder que você tem de fazer com que as pessoas cumpram aquilo que você está dando ordens, né? Você está ali ordenando, mas isso pode acontecer, né, também não só por força, né, da palavra, mas pelo hábito, né, mas também até por uma afeição ou por um determinado interesse que a pessoa tenha naquele tipo de ordem, naquele tipo de ação. Não é? O poder é a probabilidade de impor, não é, a própria vontade à conduta dos outros, contra qualquer resistência. Dentro da burocracia, o poder ele é de determinada pessoa e se você não cumprir, você é punido, ok? Na dominação, o governante tem o direito de impor e o governado o dever de obedecer. A dominação exige um aparato administrativo que una governante e governado. Então, quando você fala de dominação, você tem que ter aí a ampla consciência dos dois lados, que um tem o direito de impor e o outro apenas de obedecer, ok? Uma grande diferença na burocracia é esse processo de promoção e seleção. Isso deve ser resultado de sua dedicação e competência no cumprimento das metas organizacionais. Ou seja, se você tem aquele pensamento, né, de ética protestante, de que você vai enriquecer se você trabalhar duro, se você for fiel a Deus, se você for fiel aos processos, aos interesses, seguir as ordens, você poderá ser promovido, você terá como ascender, não é, a outros cargos na empresa. Essa é uma das principais diferenças, né? E uma das principais motivações, né, dessa teoria da burocracia. A separação em propriedade e administração. O trabalhador é visto não como um ser humano, mas como um ocupante de um cargo, ou seja, lá atrás o ser humano era visto como um recurso, como uma peça, né? Como se fosse uma peça de uma máquina, não é? Por Taylor. Já Fayol, não é? Ele já olhava o ser humano como um recurso também produtivo, que também tinha que seguir ordens. E aqui não, aqui é um cargo, ou seja, o cargo é que detém o poder e não a pessoa, não é? Que tem sobre a sua responsabilidade um conjunto de atribuições. Então, dentro daquele cargo estão as atribuições, e essas atribuições elas têm que ser executadas por quem ocupar o tal do cargo, ok? A burocracia, ela não olha para as pessoas, ela olha a própria burocracia, né? Que é a descrição do cargo. A organização informal, ela não é racional. E se ela não sendo racional, ela não é desejada, ou seja, aqui não é permitido, vamos dizer assim, que pessoas, né, tratem informações, tratem processos, tratem negócios de forma informal, trazendo isso que não seja pelo lado da própria hierarquia, da própria ordem, das próprias execuções. As pessoas têm que seguir rigidamente, não é, todos os processos. Não pode haver nenhum foco, ao contrário, não pode sair do foco, né? Não pode ter essa organização, não pode existir uma organização informal nas empresas, porque era visto como
improdutividade, ok? Embora bastante criticado também o modelo burocrático, né? A limitação de espontaneidade, despersonalização do relacionamento, substituição de objetivos por normas e conflitos, né? Então aqui nós não estamos olhando os objetivos, nós estamos olhando o cargo, não é? Quais são as normas, não é? E o conflito entre público e funcionários, não é? Assim, entre aquilo que você deseja e acontecia, o que os funcionários desejavam, não é? A empresa quer uma coisa e os funcionários outros, mas como a burocracia segue a racionalidade, ela não dá esse direito de você criar esse tipo de conflito. A rigor, facilita a atividade de supervisão do trabalhador. Quando você tem as atribuições dentro do cargo, isso é uma verdade até hoje, ou seja, facilita a atividade de supervisão, né? Porque de antemão já possui todas as informações necessárias sobre a sua tarefa e comportamento desejado pela administração. Ou seja, dentro da burocracia, os cargos já determinam qual é o tipo de comportamento, né, que deve ser aceito para aquele cargo e quais são as tarefas que você tem que realizar. Se alguém te pedir alguma coisa que está fora daquilo, você pode se negar a fazer, porque não faz parte do seu cargo. E se você tiver má vontade, vamos dizer assim, não será executado. Você só executa aquilo que o cargo determina, não é? Que você realize, ok? Até por isso, talvez as pessoas tenham essa observação, né, sobre a burocracia, que geralmente trata-se de setores, né, dentro da administração pública, porque eles veem, de uma certa forma, a administração pública, para muitos dos processos, ela utiliza a burocracia até como forma de controle, não é? Controle das ações, o que pode ser executado pelas pessoas, não é? É uma preocupação com os meios e não com os fins, com os resultados. Na burocracia, as pessoas olham para os processos, para o que acontece dentro dos processos. Não estão preocupadas com o resultado final, com o lucro, não é? Assim, parece uma coisa bastante longe da realidade, mas é assim que funcionava. Essa era a visão da burocracia, né? Enquanto Taylor e Fayol, eles estavam preocupados com o resultado, né? Mas preocupados como? Reduzindo custos, né? Padronizando, quase que escravizando as pessoas. Nesse caso aqui não. Você já tinha uma certa liberdade, porque, né, liberdade de execução, né, não de pensamento. Tinha que seguir as ordens, né, aquilo que estava estabelecido dentro do cargo, ok? Não podia se alterar fora daquilo. Assim, as organizações são sistemas de normas impessoais que regem o comportamento das pessoas, não é? Dentro da burocracia, então, se cada um seguir o seu padrão, seguir as suas normas, todo mundo terá uma forma de se relacionar impessoalmente, né? Assim, ou seja, sem relacionamentos que possam causar alguma administração informal. Ou seja, a relação dos supervisores e dos gerentes com os funcionários, ela será sempre impessoal, não levando em consideração a pessoalidade, né? A individualização de cada um, não é? O comportamento de cada um, ou seja, o comportamento ele é pré-estabelecido de acordo com o cargo. A autoridade legal racional substitui as fórmulas tradicionais nas quais estavam baseadas as antigas sociedades privadas e também estatais, ou seja, essa racionalidade sobre as leis, né? Olha, a lei determina que seja realizado dessa forma, ela substitui, né, todas aquelas fórmulas tradicionais, não é? Que as pessoas tinham como relacionamento de cumprir ordens de quem tinha o poder, né? Agora o poder era reservado ao cargo, à lei, e só se faz alguma coisa se está de acordo com a lei, com o procedimento, né? Seja um procedimento interno ou externo, né? Aquele ambiente estatal, não é? Onde as leis determinam o que deve ser feito e o que não deve ser feito, ok?
Muito bom. Então essa foi a teoria, né, burocrática de Max Weber, o sociólogo alemão, que ele pensava no homem organizacional, não é? Somente num contexto racional legal, baseado numa ética protestante, onde a riqueza não era um meio de vida e apenas o resultado do seu trabalho, na racionalidade, né, aquela formalidade, o pensamento lógico, sempre formal, nunca em aspecto algum poderia haver informalidade, um conjunto de normas e regulamentos pré-existentes que todos deveriam seguir, né, tendo aí um comportamento padrão, um caráter formal das comunicações também, né? Toda e qualquer comunicação, ela seguia um procedimento formal, a profissionalização, divisão do trabalho e hierarquia, aqui no caso já funcionando, né? Toda essa divisão como uma atribuição do cargo e não da pessoa. A pessoa que fosse ocupante daquele cargo teria que ter já um nível, né, de profissionalização adequado, a divisão do trabalho era dentro dos procedimentos e a hierarquia sempre de forma formal, né, impessoal, ok? Autoridade, poder e dominação e administração, não é? Então a autoridade ela poderia existir de forma até aqui aleatória, né, baseada em afeição. Já o poder não, o poder ele é determinado, quem terá o poder. E a dominação é a aceitação, não é, de quem manda e quem obedece. E a própria administração, que é o conjunto, não é, das normas, é quem vai fazer a gestão de todos esses processos, como quem vai determinar, não é, quem tem o poder, quem deve seguir as ordens e os cargos que devem executar as tarefas, ok? Promoção e seleção por meritocracia, né? Então, conforme falamos, de acordo com o seu comportamento, a sua especialização, a sua capacidade, vamos dizer assim, você poderia alcançar alguns cargos, né, dentro da linha hierárquica, acima daquele que você estava, através da meritocracia. Até hoje isso é utilizado, por exemplo, nos concursos públicos, não é isso? Então é somente através da meritocracia, para você entrar e até mesmo para você subir de cargo dentro da administração pública, por exemplo, ok? Separação entre propriedade e administração, como vimos lá, né? A propriedade ela está na mão de alguém e esse alguém ele tem a administração daquilo. A propriedade ela pode ser de outro. Você não pode fazer uma junção dessas coisas, ou seja, a propriedade é de alguém, você só deve administrá-la. Você não pode de forma alguma transformar aquela propriedade em sua, né? Isso acontecia muito antigamente, né? Principalmente na administração pública, onde as pessoas eram nomeadas, né, administradores de alguma parte dentro do Estado, vamos dizer assim, né, de algum processo dentro do Estado, e as pessoas utilizavam, né, o que estava sobre a sua administração como se aquilo pertencessem a elas. Então, assim, já aqui na burocracia, sendo na administração pública ou privada, você tem que olhar a propriedade separada da administração. O fato de você ser o administrador não quer dizer que você é o dono daquele material, né, daqueles recursos que estão ali dispostos. Você apenas administra. Portanto, aquela formalidade, a racionalidade, não é? Ela tem que existir, essa separação entre propriedade e administração. A organização informal não é desejada, ou seja, se você segue, né, alguns rígidos procedimentos, e não se enganem, né? Assim, às vezes a gente pensa que isso só existe na administração pública, mas na verdade em grandes empresas aí, multinacionais, não é? Você em muitos processos você enxerga a burocracia atuando. Por quê? Porque são processos, né,
de grandes volumes, que envolvem muitas pessoas, e às vezes os procedimentos rígidos, a forma de conduta, de comportamento, separação da administração e propriedade, isso faz parte até dos códigos de ética, isso faz parte até da forma como o trabalho é dividido nessas multinacionais, né, contemporâneas, para que o processo seja controlado. Conforme nós vimos, a burocracia ela facilita a supervisão e o controle, né, da administração sobre todas as tarefas, todos os processos e todos os cargos. Ou seja, se alguém se desvia daquilo que o cargo pode realizar, é facilmente identificado e a supervisão conduz o assunto à sua normalidade novamente, ok? Então, a burocracia ela já utiliza formas de administração que perduram até hoje em muitos processos, em muitos locais. Na administração pública, se vê muito mais, porque é uma forma de limitar o poder das pessoas, né? Como as pessoas podem utilizar, né, a propriedade e a administração. Essa separação entre propriedade e administração é fundamental na administração pública. Então, em alguns processos, em alguns momentos, né, mesmo se tratando aí de serviços quase públicos ou serviços públicos, tudo tem que ser muito bem separado, ok? Dessa forma, então, finalizamos aqui essa nossa aula e retornaremos mais adiante já falando aí da teoria de sistemas. Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.